Então, o grande problema com quem acredita na perda de salvação é o seguinte: a pessoa pensa assim, eu fui salvo pela fé, mas perdi a salvação. Ok, tá bom. O que fazer agora para ganhar de novo a salvação? Aí já não é mais a fé. Ela tem que fazer alguma obra. Obra, perfeito. Ela tem que voltar para a igreja. Ela tem que pedir perdão para alguém. Ela tem que acertar as contas lá com o pastor, lá direitinho do que ela fez. Ela tem que realizar alguma obra. A primeira salvação é pela fé. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, aí já é pelas obras. Então isso não se harmoniza em nada com a Escritura ensina. Com o que a Escritura ensina? A Escritura ensina o seguinte: olha, nós temos uma culpa imposta por causa do pecado de Adão. Essa culpa gera condenação. Para que a condenação seja cancelada, tem que remover a culpa. Como é que eu removo a culpa? Quando eu creio em Cristo. Por quê? Porque Ele sofreu a pena dessa culpa sem ser culpado. Quando eu creio nele, essa substituição me beneficia. Eu sou justificado, minha culpa é removida, não existe mais condenação. Portanto, agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perfeito. As pessoas acordam de manhã... Estou salvo sim, estou salvo não. Exatamente. De manhã estou salvo. Pequei na hora do almoço, já não estou salvo. Arrependi antes de dormir, estou salvo. Acorda de manhã, pisa no rabo do gado, grita com a mulher, perdi a salvação. Isso aí é um tormento, isso é um pesadelo. Mas, eu explicar para o pessoal, nós cremos que a salvação não se perde. Eu gostaria que o senhor falasse por que é impossível que um salvo verdadeiramente deixe de ser salvo. Por que é impossível um salvo deixar de ser salvo? Por que isso acontece? Porque a salvação não depende das obras que nós fazemos. Se a salvação dependesse das obras que nós fazemos, nós adquiriríamos a salvação num dado momento e perderíamos em outro. Aí ficaríamos nesse vai e vem. Porque ela depende das nossas obras. E aí então, não tem jeito, eu vou pecar. E ao pecar, então, se a salvação depende disso, eu vou perder. A salvação não depende das nossas obras. A salvação depende da obra que Cristo realizou. E se a salvação depende da obra que Cristo realizou, essa obra, ela é eficaz. Os meus pecados, nós temos que aprender isso. Os meus pecados foram castigados em Jesus. Eu tenho que entender essa realidade. Nós até cantamos um hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Jesus sofreu a condenação do meu pecado. Quando eu creio em Jesus, o meu pecado foi punido nele. Quando eu creio em Jesus, o benefício dessa substituição é aplicado a mim. Essa substituição que ele fez, essa substituição penal, essa substituição jurídica que ele realizou, isso é aplicado a mim. E nós chamamos isso de justificação. Justificação é perdão judicial. Eu não posso mais ser condenado. Eu não posso mais ser condenado porque um substituto legítimo foi condenado no meu lugar. Então não tem mais jeito de eu ser punido, não tem como. O aspecto jurídico que me levaria à condenação, se eu tenho culpa, qual é o resultado da culpa? Condenação. Se essa culpa foi removida, não há mais condenação. Não há condenação para quem não tem mais culpa. Eu tenho que entender isso. Quando eu creio em Jesus, a minha culpa é removida, porque ele foi punido em meu lugar. Tendo essa culpa sido removida, porque eu criei nele, não existe mais como eu ser condenado. E não existe mais como eu readquirir essa culpa pelos pecados pessoais. Porque essa culpa de que eu estou falando, é a culpa imputada por causa do pecado de Adão. Não tem como eu readquirir a culpa imputada do pecado de Adão. Não tem como acontecer isso. Não tem jeito de eu voltar lá no Éden e adquirir de novo a culpa de Adão, não tem como. Isso entra em outra coisa, que as pessoas pensam que são condenadas por pecados. Por pecados individuais. E não pelo pecado original. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, se hoje eu cometi uma meia dúzia de pecados, estes pecados me condenam. Eles não entendem que a absolvição foi em razão do pecado imputado de Adão, o pecado original, o pecado que está no nosso cerne. Sim. É este que foi
que foi perdoado. Perdoado e pago. Não há como eu readquirir a culpa do pecado imputado. Adão trouxe culpa sobre nós. Jesus trouxe a justificação sobre nós. Quando eu creio em Jesus, eu recebo o perdão desse pecado que produz culpa e que leva à condenação. Não tem como eu readquirir essa condenação. Esse é um ato único. É um ato único. Não tem como eu ser justificado 2, 3, 4, 5 vezes. Não tem como. A justificação acontece uma vez só. Então, o grande problema com quem acredita na perda de salvação é o seguinte. A pessoa pensa assim: eu fui salvo pela fé, mas perdi a salvação. Ok, tá bom. O que fazer agora para ganhar de novo a salvação? Aí já não é mais a fé. Ela tem que fazer alguma obra. Obra, perfeito. Ela tem que voltar para a igreja. Ela tem que pedir perdão para alguém. Ela tem que acertar as contas lá com o pastor, lá direitinho do que ela fez. Ela tem que realizar alguma obra. A primeira salvação é pela fé. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, aí já é pelas obras. Então isso não se harmoniza em nada com a Escritura ensina. Com o que a Escritura ensina? A Escritura ensina o seguinte: olha, nós temos uma culpa imposta por causa do pecado de Adão. Essa culpa gera condenação. Para que a condenação seja cancelada, tem que remover a culpa. Como é que eu removo a culpa? Quando eu creio em Cristo. Por quê? Porque Ele sofreu a pena dessa culpa sem ser culpado. Quando eu creio nele, essa substituição me beneficia. Eu sou justificado, minha culpa é removida, não existe mais condenação. Portanto, agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perfeito.